Sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Canto para criança e canto hinos. Se inscreva no meu canal, certo? Vamos dar sequência aqui ao livro Segundo Reis, né? Estamos no capítulo 11, seguindo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram seus altares e suas imagens a Matã, sacerdote de Baal. Mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, o guarda e todo o povo da terra. E todos esses conduziram à casa do Senhor, o rei, e pelo caminho da porta dos guardas vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis, e alegrou todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalaia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Reinado de Joás. No ano 7º de Jeú, 40 anos, reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, e Berseba. Fez Joá o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os atos não se retiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joiás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor. Receberam-nos o sacerdote, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que encontre. Sucedeu, porém, que o ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e as mais sacerdotes, e lhe disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-os para reparação dos estragos da casa. Consentiam os sacerdotes assim, e não receberam mais dinheiro do povo, como não repararem os estragos da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia da casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei sabia como o sumo sacerdote contavam e estancavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam às mãos do que dirigiam a obra e tinham seu cargo. A casa do Senhor, estes pagavam os carpinteiros e os edificadores que repassavam a casa do Senhor, como também os pedreiros, e aos caboqueiros que compravam madeiras e pedras lavradas para rasparem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não fazia nem taças, nem prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor.
porque o davam aos que dirigiam a obra e repassavam com ele a casa do Senhor. Também não pediu contas aos homens, em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tornou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que achava dos tesouros da casa do Senhor, e a casa do rei, e a mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais altos Joás, e tudo que fez, porventura não estão escritos nos livros das histórias dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Levantaram seu servo, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Silo, porque Josacar, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joacás. No 23º ano de Joás, filho de Azaquias, rei de Judá, começou a reinar em Joacás, filho de Gel, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ali fez o que era mal perante o Senhor, perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeocás fez súplica diante do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram sob o poder dos sírios e habitaram de novo seus lares, como antes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles também. O poste ídolo permaneceu em Samaria, e foi o caso que não se deixavam Jeocás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria o havia destruído e feito como pó trilhado. Ora, os mais atos de Joacás e tudo o que fez ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Joacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Não apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, porém andou neles, quanto mais os atos de Jeoás, e tudo que nele fez, e ao seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá,
Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel: resta-nos arcos. E ele fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. Ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse o rei a Israel: atira contra a terra. Ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a desviarei por ter ferido. Então ferirás os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e sepultaram. Os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu. O homem se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e o se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir e não lançou ainda a sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, e se havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O reinado de Amazias de Judá. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeodã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmando o reino em sua mão, matou seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Ele feriu 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou Sela na guerra e chamou seu nome Joquitel. Até o dia de hoje, Amazias derrotou por Jeoás. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de